Boa tarde, minha turma presencial, a turma do online, que está aí do outro lado da telinha, sentado, esperando essa aula maravilhosa de direitos humanos, né? Todo mundo aqui empolgado. Por favor, não deixem mentir, não. Gente, seguinte, eu vou dar para vocês 3 aulas, tá? Nas 3 aulas, se vocês repararem aí no conteúdo, tem direitos humanos / direito internacional. Por quê? Como é que vai ser o esquema dessa nossa nova reorganização do curso? Nós vamos dar uma aula de direitos humanos. Na segunda aula, a gente vai dar uma aula mista. Eu vou começar com direitos humanos e depois eu começo o conteúdo de internacional. E na terceira aula, só direito internacional. Por que isso? São 4 questões ao todo. Se vocês repararem, nós estamos com um curso reformulado, que são as matérias principais que estão sendo abordadas. E essa matéria, que é uma matéria pequena, certo? Ela continuou. E continuou por um motivo muito justo, porque sempre tem dado certo. O que a gente consegue passar aqui no quadro, normalmente é o que a FGV tem cobrado. E a gente vai poder conferir isso que eu estou falando para vocês quando eu explicar aqui e a gente for resolver as questões. Então vocês vão ver que não é difícil, tá? A prova de direitos humanos, que era uma prova que costumava ser mais densa, mais complicada, eles estão cada vez mais, por incrível que pareça, estão vindo questões mais justas, tá? O conteúdo abordado é realmente, de fato, o conteúdo que eles estão cobrando e não necessariamente o que a FGV gostava muito de cobrar antes, que eram tratados bem específicos mesmo, artigos bem específicos de tratado. Já foi feito muito isso. Hoje em dia, como reduzir o número de questões, tá melhor, tá? Não vou mentir para vocês, não é uma matéria simples. Até porque, como eu falei para vocês no início, não falei para o pessoal de casa ainda, eu tenho consciência que vocês saem da faculdade sem ter afinidade com a matéria de direito internacional e direitos humanos. Né? A gente deixa até para os últimos semestres, faz mais ou menos uma matéria meia boca, mas aqui vocês vão ver que dá para a gente aprender bacana, certo? O que eu vou começar a falar agora, esta matéria especificamente, embora seja uma aula de direitos humanos hoje, ela vai servir para direito internacional como direitos humanos. Essa que eu vou começar a dar agora, certo? Por quê? Eu vou abordar aqui a incorporação dos tratados internacionais. E aqui vai servir para tratados de direitos humanos ou tratados internacionais tradicionais, do direito internacional, certo? Então, tudo que eu falar, vou explicar para vocês como se dá o processo de incorporação aqui no ordenamento jurídico brasileiro. Como é que um tratado internacional se torna norma jurídica no nosso direito brasileiro. Isso cai bastante. Tem várias questões sobre isso. E a gente vai ver a forma de abordagem da FGV, tá certo? Então, esse tema especificamente, eu organizo ele em 3 fases, para que a gente consiga entender o caminho da incorporação dos tratados. E vou falando e vou escrevendo e a gente faz uma salada na mesa e vai ficar legal. Aqui desse lado, como vocês podem ver, eu coloquei a Convenção de Viena sobre os direitos dos tratados internacionais, tá certo? Isso aqui é uma norma internacional, é um tratado internacional que foi assinado entre vários países. Pelo Brasil, ele foi incorporado no ordenamento jurídico brasileiro em 2009, que foi quando foi ratificado pelo Brasil. E esse tratado aqui, ele dita as normas desse processo. Ele quem vai dizer como é que vai acontecer esse processo de incorporação. Paralelo a isso, a gente tem a previsão também na Constituição Federal e nesse decreto aqui, certo? Vamos começar com a primeira fase de incorporação. Essa primeira fase de incorporação, e aqui eu já estou falando de uma perspectiva interna, como acontece aqui no Brasil essa incorporação do Tratado Internacional. Primeira fase, ela vai acontecer no âmbito externo, e entenda esse âmbito externo porque é aqui onde o Brasil vai ter contato com os outros países para poder negociar o tratado internacional. Então, nessa primeira fase, vai acontecer a negociação e também a assinatura do tratado. Então, olha só. Primeira fase, o Brasil, o representante do Brasil, e aí de cara,
a gente já tem que pensar quem é que é o representante de cara que a gente sabe que pode negociar e assinar um tratado internacional. Me digam. De cara, quem é a pessoa que com certeza vai poder fazer isso, negociar e assinar um tratado? É o presidente da República, né? Então, quem é que pode? As autoridades. Primeira pessoa que eu tenho, e essa competência do presidente que vocês mesmos falaram, ela é uma competência originária. Do presidente da República. Isso aqui está no artigo 84 da Constituição, inciso 7 e inciso 8º. Tá? É originária. Portanto, outras autoridades também vão poder negociar esse tratado e assinar o tratado. Quem são essas outras autoridades? Isso está previsto nesse decreto. É o ministro das Relações Exteriores, tá? MRE, que é o Itamaraty, e o embaixador. Tudo previsto naquele decreto. É lógico, primeira pessoa é o presidente, o chefe do Estado. As outras duas pessoas autorizadas pela legislação brasileira, o ministro das Relações Exteriores, o ministério dele já fala logo para que serve, tá? Essa relação com os outros estados, e o embaixador. O embaixador, ele é o representante do Brasil no outro estado. Ou seja, existe uma embaixada do Brasil lá nos Estados Unidos, por exemplo, tá? Qual é o primeiro contato que os Estados Unidos, o governo americano vai ter com o Brasil? Através da pessoa do embaixador. Tá certo? Então, por isso que ele é uma das pessoas responsáveis. Para além disso, aquela convenção ali, a Convenção de Viena, no artigo 7 da convenção, ela fala de outras autoridades. Só que, para que outras autoridades, e entenda qualquer outra autoridade política aqui no país, para que qualquer outra autoridade tenha essa prerrogativa de negociar e assinar um tratado internacional, ele precisa ter o que a gente chama de Carta de Amplos Poderes. E essa Carta de Amplos Poderes, ela é dada por quem? Pelo presidente da República, tá? E tem que ser ratificada pelo ministro das Relações Exteriores. Só nessa circunstância é que alguma outra autoridade aqui do Brasil vai poder negociar e assinar esse tratado internacional. Ainda nessa fase, eu preciso fazer uma grande observação, e isso aqui, uma espécie de casca de banana que a FGV costuma cobrar de vocês, tá? Repare que aqui é a fase de negociação e de assinatura. Primeira pergunta que a FGV faz você marcar, induz você ao erro. A assinatura vincula juridicamente o país que assinou o tratado. Verdade? Falso. A assinatura não vincula juridicamente. Por quê? Isso aqui é um processo, tá? É um caminho de incorporação. Para que o tratado seja incorporado e se torne norma jurídica no nosso país, é preciso ele passar por todo esse caminho, em que a segunda fase que a gente vai ver é o processo da sabatina pelo poder legislativo, pela soberania popular, e a última fase é a ratificação. Então, o que é que vincula juridicamente o país a cumprir o texto daquele tratado? A ratificação, não é a assinatura. E ele fala isso. Às vezes ele usa uma palavra, ó. O Brasil firmou um tratado, fulano firmou. O que é firmar? Firmar é assinar. Na forma como ele coloca na questão, você identifica que não foi ratificado ainda. Então, vocês não podem deixar isso passar despercebido, tá? A assinatura não vincula, vou botar aqui, não vincula juridicamente o país, tá? Porque essa vinculação só vai se dar na última fase com a ratificação, que eu vou explicar ainda. Como nem tudo são flores, sempre tem um mais, porém, contudo, entretanto, né?
existe um negócio que se chama, isso está no artigo 18 da Convenção de Viena, aquela convenção. Esse artigo diz o seguinte, ó, ainda que não vincule juridicamente o país o fato dele ter assinado aquele tratado internacional, o país que assinou, negociou e assinou, ele não pode frustrar, a palavra é essa, frustrar o objetivo do tratado. Por que isso? Enxergue, e aí eu vou fazer uma comparação um pouco grosseira, mas para facilitar o entendimento, enxergue esse tratado internacional como uma espécie de contrato, certo? Em que vários países estão numa rodada de negociação para poder firmar várias normas sobre algum assunto específico que vai beneficiar aqueles países. E cada país ali está exercendo a sua soberania popular, tá? Portanto, ninguém é obrigado a nada. Só assina se quiser, só ratifica se quiser, tá certo? É como se fosse um contrato. Tá, mas a partir do momento que eles estão acordando, estão ali sentados, dispostos a negociar, eles estão fazendo aquilo ali através da diplomacia que existe entre os países. Se por acaso eles chegaram num consenso das normas do tratado e frustraram, depois da assinatura, o objetivo dele, isso vai gerar uma espécie de compromisso moral. Não vincula juridicamente, porque só vincula na última fase, com a ratificação. Agora, se ele assumiu uma norma e ele frustrou, gera um compromisso moral. Ah, mas se não vinculou juridicamente, o que é que isso pode gerar? Não é diplomacia? Eles não estão ali contratando porque eles querem contratar, eles têm ânimos para aquilo? Se frustrou, pode ser que um dos países fale assim, ó, não tenho mais interesse em ter um tratado internacional com o Brasil. Porque ele frustrou o objetivo, tá? Então, como é que isso pode ser cobrado pela FGV? Ela vai dizer o seguinte, ainda que a assinatura não vincule juridicamente o país, o outro país que assinou um tratado com o Brasil, que está esperando que o Brasil ratifique, ele pode exigir o que do Brasil? Pode exigir que o Brasil incorpore aquilo ali no ordenamento jurídico? Pode? Jamais. Porque eu só ratifico se eu quiser. É soberania popular, né? Pode exigir que o Brasil torne aquilo lei de imediato. Aí ele começa a falar uma série de coisas. Qual é a única coisa que os outros países podem exigir? Um compromisso moral, diplomático, que não frustre o objetivo do tratado, certo? É esse o nome. Eu vou colocar aqui. Só para finalizar, o artigo 19, eu vou botar aqui bem espremidinho, mas vai dar certo, eu não vou escrever não. Esse aqui é da Convenção de Viena, e aqui é a cláusula de reserva. Isso aqui caiu na prova retrasada sobre esse assunto, tá? Como eu falei para vocês, é um assunto que eu dedico muito tempo, porque a FGV cobra bastante. Cláusula de reserva. Aqui ainda nessa fase, no período da negociação do tratado, certo? Como eu disse para vocês, encarem esse tratado internacional como uma forma de contrato. Se é uma espécie de contrato, as partes estão ali para negociar as normas, as cláusulas, os artigos, certo? O que vai tornar lei depois e vai obrigar aqueles países. E é nesse momento que a pessoa que está negociando, que pessoa é essa? Ou o presidente, ou o MRE, ou o embaixador, vai apresentar o que a gente chama de cláusula de reserva, que é uma espécie, para que vocês entendam, de emenda. Imagine um processo de elaboração de leis ordinárias no país. O Congresso Nacional pode apresentar emenda para alterar o texto da lei, não é verdade? É como se fosse uma emenda. Só que aí é onde a FGV quer levar você a erro. Repare bem, se ele funciona como uma espécie de emenda, a cláusula de reserva, o que a FGV faz? Ela diz assim, o Congresso Nacional apresenta cláusula de reserva ao Tratado Internacional. Tá correto? Aí você vai pensar, lei ordinária, emenda, reserva, tá certo. Não tá. Porque quem que apresenta cláusula de reserva, que é uma espécie de emenda para modificar? Só essas pessoas.
porque é na primeira fase da negociação, tá? Vocês vão ver que a segunda fase é poder legislativo, mas o poder legislativo não altera nada de texto de tratado, certo? Quem altera? Presidente, MRE, embaixador. Cláusula de reserva. Então, essa cláusula de reserva aqui, ela é uma manifestação unilateral, escrevam, ela é unilateral, porque se ela é apresentada pelo Estado que está negociando um tratado, ele só vai assinar se ele quiser. E se tiver, por exemplo, algum artigo que vá de encontro com a norma interna do país, é claro que o Brasil vai dizer, olha, eu não posso assinar esse tratado se você não mudar o seu artigo 5º. Vamos negociar? Porque esse artigo 5º está indo de encontro com a norma interna brasileira. Estou apresentando uma cláusula de reserva e dizendo como é que poderia ficar o texto. Vocês concordam? Ah, se ninguém concordar, o que é que ele faz? Não assina, né? Tchau, o tratado internacional, não assina. Então, é uma manifestação unilateral do Estado que está apresentando, exercendo o seu poder de soberania popular, tá? Sua prerrogativa de soberania. É isso a cláusula de reserva. Um detalhe, antes de eu passar para a segunda fase, em relação a isso aqui, é que essa cláusula de reserva, ela às vezes pode ser, como é que eu posso dizer, mitigada no tratado, tá? É quando, por exemplo, um tratado internacional vai funcionar como uma espécie de contrato de adesão. Do tipo, e aí eu vou dar um exemplo para vocês. O Tribunal Penal Internacional, ele nasceu com o Estatuto de Roma. Isso aqui foi em 1998. Esse estatuto, ele veio todo pronto, o texto dele chegou todo pronto, tá? E lá no estatuto tem dizendo assim, esse estatuto não admite cláusula de reserva. Ou seja, se você, qualquer país, quiser entrar e ratificar essas normas do Estatuto de Roma, você tem que assinar ele do jeito que ele está. Não dá para apresentar nenhuma modificação no texto, certo? Então, eu quero dizer para vocês que vão existir tratados internacionais que vão dizer assim, ó, esse tratado não permite cláusula de reserva. Ou vai dizer assim, esse tratado ele não permite, em relação à matéria específica dos artigos tais, alteração por cláusula de reserva, certo? Isso aí vai estar sempre no texto do tratado. E aí, o Brasil, nesse caso aqui do Tribunal Penal Internacional, que a gente vai ver ele hoje ainda, assinou e ratificou. Hoje ele é norma jurídica no direito brasileiro. Portanto, o Brasil tem que cumprir integralmente o que fala aqui, porque ele não pode apresentar nenhuma modificação a esse texto. Tá certo? Ficou claro isso? Vamos prosseguir. Segunda fase. Ela acontece em perspectiva no âmbito interno. E âmbito interno ela vai acontecer no Congresso Nacional. Olha só, a segunda fase de incorporação, depois que o tratado foi negociado e assinado, ele é enviado para o Congresso Nacional, como se fosse uma espécie de projeto de lei, certo? E aí o Congresso Nacional vai sabatinar esse texto do Tratado Internacional. Só que aqui, onde eu vou repetir, vocês não podem confundir, porque o Congresso Nacional só tem uma coisa para fazer, aprovar ou não aprovar. Concordar com o tratado ou não concordar com o tratado. Portanto, ele não apresenta emenda ao texto. Ele não apresenta cláusula de reserva. Tá certo? Então, ele aprovando o texto do tratado internacional, ele vai dar um decreto legislativo. Esse tratado internacional vai, portanto, ganhar o primeiro número, que é o número do decreto legislativo, certo? Tem item no FGV que eles colocam assim, Congresso Nacional, quando aprova o tratado internacional, dá um decreto presidencial. Aí você vai lá e marca. É só ler direito, não tem lógica, tá? Depois aqui, como que acontece essa aprovação? E aqui um ponto-chave para o tipo de questão que a FGV aborda dessa matéria. Existe o quórum de aprovação, que pode ser por maioria simples,
ou pode ser o quórum qualificado. Esse quórum qualificado, ele nasceu, a possibilidade de se aprovar um tratado internacional por quórum qualificado, nasceu com a emenda Constitucional 45, que é de 2004, que introduziu o parágrafo 3º ao artigo 5º da Constituição Federal, certo? Lembra que eu disse para vocês que eu estou falando aqui de tratado internacional tradicional e de direitos humanos também, né? Aqui a matéria começa a se ramificar. Olha só. Eu tenho um marco aqui que é a emenda Constitucional 45, que é de 2004. Antes desse marco, todo e qualquer tratado internacional que fosse de direitos humanos ou direito internacional tradicional tinha status normativo de lei ordinária. Antes deste marco, certo? Isso é muito importante para resolver a questão dessa matéria. Daqui para frente, houve uma diferenciação. Por quê? Essa emenda Constitucional 45, ela passou a reforçar a importância dos direitos fundamentais, portanto, a importância dos direitos humanos. E por conta disso, ela trouxe essa possibilidade do parágrafo 3º, que era a possibilidade do Tratado Internacional de Direitos Humanos, tá? Porque é direitos humanos, direito fundamental, entrar por quórum qualificado. E esse quórum aqui é o mesmo das emendas constitucionais, certo? Então aqui eu vou fazer só um negocinho para facilitar. Aqui eu tenho lei ordinária. Aqui eu tenho o patamar constitucional, as emendas e as emendas constitucionais. De 2004 para trás, todo e qualquer tratado internacional entrava e tinha status de lei ordinária. De 2004, emenda constitucional 45 para frente, os tratados de direitos humanos, eles podem, não obrigatoriamente, mas eles podem entrar por quórum qualificado. Se o Tratado de Direitos Humanos entra por quórum qualificado, ele assume que patamar normativo, se o quórum é de emenda constitucional, patamar constitucional, né? Então aqui eu tenho os tratados internacionais de direitos humanos do parágrafo 3º do artigo 5º da Constituição Federal. Por quê? E se esse tratado, mesmo depois da emenda constitucional 45, entrou no ordenamento, mas foi por quórum de maioria simples? Pode? Pode, não tem problema, tá? Aí ele assume outro patamar. Aqui não é quórum de emenda constitucional. Antes tudo era lei ordinária. Só que como eu estou falando de direitos humanos, que são direitos fundamentais, o STF, depois dessa emenda aqui, ele deu uma decisão em recurso extraordinário, que criou uma figura, que é a figurinha da supra legalidade, né? Essa figura aqui foi criada pelo STF na decisão de um recurso extraordinário. E o que é que ele quis dizer? Ó, Tratado Internacional de Direitos Humanos apenas, certo? Ele sempre vai estar um patamar acima da lei ordinária. Depois deste marco, ele sempre vai estar um patamar acima. Nunca mais vai estar aqui embaixo. Ou seja, aqueles que entraram com quórum de maioria simples estão aqui. Eles são supralegais. Eles são inferiores à Constituição, porque não foi quórum qualificado, mas são superiores à lei ordinária, tá? Se eu for fazer um controle de convencionalidade entre esse que está aqui embaixo e esse aqui, quem é que ganha? O supralegal, não é? O tratado vai prevalecer. Mas isso é só para tratados de direitos humanos. Então aqui eu tenho tratados de direitos humanos com quórum de maioria simples. Aqueles tratados que foram incorporados no ordenamento nesse período, eles foram recepcionados e eles estão todos aqui nessa categoria de supralegalidade hoje, tá certo? Isso também foi um entendimento do Supremo. O resto dos tratados, que são os tratados tradicionais, que eu chamo os tratados de direito internacional, que não versam sobre direitos humanos, estão aqui, ó. Tratados internacionais. Patamar de lei ordinária. Perfeito?
para fechar essa matéria, tem um assunto que a FGV adora cobrar. E esse assunto, daqui a pouco eu escrevo na parede, é a história do Pacto São José da Costa Rica. O Pacto São José da Costa Rica, ele é um pacto que foi assinado em 1969. Só que a gente aprendeu que não basta só a assinatura, né? Porque não vincula. Tem que ir até a última fase, que eu ainda vou explicar, que é a fase da ratificação. O Brasil só ratificou em 1992. Ou seja, Pacto São José da Costa Rica, que cai pra caramba na nossa prova, tá? Ele entrou no ordenamento jurídico em 92. Então vamos aqui pro marco. Ele entrou quando? Antes? Né? Então ele tinha que status aqui? De lei ordinária. Então o pacto está aqui. Pacto São José da Costa Rica, 1992. Tinha status de lei ordinária. Mas eu disse para vocês que este pacto foi recepcionado. Então hoje, o Pacto São José da Costa Rica está aqui. Ele não é mais lei ordinária, né? Porque todos os que incorporaram antes foram recepcionados e são supra-legais. Então aqui eu tenho o Pacto São José da Costa Rica. Perfeito. Cadê meu material que eu vou fazer uma pesca de um artigo? É o seguinte. Vocês sabem daquela história da prisão, da impossibilidade da prisão do depositário infiel, né? Isso veio por conta deste pacto. Artigo 7 do pacto é o artigo que fala da impossibilidade da prisão civil. Então hoje, na nossa realidade, a gente sabe, está cansado de saber que prisão civil está proibida, salvo para o devedor de alimentos, né? Mas isso foi construção desse pacto. E o que é que a FGV quer saber? Por que que o pacto prevaleceu? E a pergunta é só por esse motivo, ó. E a minha pesca é justamente essa. O artigo 5º da Constituição e temos o artigo 652 do Código Civil. Tá. Isso é o seguinte. Esse artigo aqui da Constituição prevê a prisão civil. Tá? Esse artigo aqui do Código Civil prevê a prisão civil. E aí, quando este pacto entrou no ordenamento jurídico em 1992, ele estava aqui naquela época ainda, né? Ainda não tinha emenda constitucional 45, ainda não tinha essa figura. Num controle, quem é que prevalecia? A Constituição, o Código Civil, mandava prender. Prisão civil continuava acontecendo. Quando veio o status da supralegalidade depois da emenda constitucional 45, que se verificou que esse tratado versa sobre direitos humanos, e esse tratado tem que ter muita proteção, e agora está nessa figura de supralegalidade, o STF se manifestou numa súmula, que é a súmula vinculante número 25. Ele disse o seguinte, ó. Essa norma aqui da Constituição, ela tem eficácia limitada. Se ela tem eficácia limitada, ela precisa de uma norma infraconstitucional para poder regulamentar. Concorda? Perfeito. Quem estava regulamentando? Código Civil. Só que agora tem um tratado internacional que está acima do Código Civil. Então o controle aqui não vai ser de constitucionalidade entre o tratado e a Constituição, mas vai ser de convencionalidade entre o Código Civil, esse artigo, e o Pacto São José da Costa Rica. Quem prevaleceu? Pacto São José da Costa Rica. A partir deste marco, súmula vinculante 25, não pode mais prisão civil, salvo para o devedor de alimentos. Certo? Essa construção de raciocínio, a FGV pergunta na questão. Por que que prevaleceu o Pacto São José da Costa Rica? Porque ele tem status de supra-legalidade, que está acima da lei ordinária. Por isso. Aí ele vai no item que eles adoram nas questões. Eles botam aqui, ó. Até o laranja. Ele cria uma figura aqui e ele fala supra-constitucionalidade. É a figura que está lá no item da questão para você marcar. Ah, o Pacto São José da Costa Rica prevaleceu porque ele versa sobre direitos humanos e ele tem status de supralegalidade, ou de supraconstitucionalidade, está correto? Eles trazem isso em vários itens.
Então, nunca você vai marcar que qualquer texto de tratado vai ter status superior à nossa Constituição Federal, tá? A não ser que ele diga o contrário. Que nenhum texto, nenhuma norma vai estar acima da Constituição. Vai ser supraconstitucional. Isso aí ele não faz, tá? Então vai ser Ele é supralegal, tá? Acima da lei ordinária. Acima da Constituição, só Deus, tá? Então vamos lá, posso continuar? Terceira fase, ficou claro isso aqui? E eu vou usar aquele pedaço do quadro. Aqui é rapidinho e a gente vai resolver questões. Dá para eu escrever bem aqui do ladinho, ó. A terceira fase de incorporação, ela é uma fase que vai acontecer a nível externo e a nível interno também. E aqui a competência, ela é exclusiva do presidente da República. Então, só o presidente da República que vai exercer os atos dessa fase aqui. Competência exclusiva. O que acontece aqui na última fase? O tratado foi negociado e assinado, passou pelo Poder Legislativo. O Poder Legislativo concordou com o texto do tratado, deu um decreto legislativo. A partir desse momento, o tratado está pronto para poder vir para a última fase e ser ratificado, ser incorporado no ordenamento jurídico brasileiro, tá? Então aqui o presidente tem competência exclusiva e detalhe, é discricionária. Pode ter acontecido todo esse caminho, deu tudo certo. Quando chega bem aqui, o Bolsonaro fala, agora eu não tenho mais interesse. Adeus tratado internacional, tá? Não tem, é discricionário do presidente da República, se ele vai ratificar ou não. Então aqui, sob uma ótica externa, o que vai acontecer? É a ratificação. E sob uma perspectiva interna, vai acontecer a promulgação e a publicação do texto do tratado, certo? A ratificação, ela é externa porque é aqui que vincula juridicamente o país. É quando o presidente diz assim, ó, para vocês, demais países que assinaram o tratado comigo, o meu Poder Legislativo concordou com tudo e agora eu estou ratificando, assinando embaixo, reafirmando o compromisso que eu assinei. A partir daqui, dessa figura, vincula juridicamente o Brasil, certo? Promulgação e publicação é para que nós tenhamos o conhecimento dessa norma e isso aqui é o que torna ela incorporada, introduzida no nosso ordenamento jurídico brasileiro, certo? Acabou aqui. Vamos resolver questões, para ver como é que isso aqui é aplicado. O pessoal de casa vai receber as questões aí em casa para fazer o download. Tem um material, conteúdo material também, que eu vou enviar para o grupo do WhatsApp de vocês, tá certo? E, tá aí, achou? Assinem, por favor. Questão 1, vamos lá? Questão 1 é uma questãozinha de 2009.1. Abriram e ela diz o seguinte. Bora, meu povo, bora, acorda. Com relação aos tratados internacionais, assinale a opção correta à luz da Convenção de Viena sobre o direito dos tratados. Esta convenção aqui. Item A. Ainda que a existência de relações diplomáticas ou consulares seja indispensável à aplicação de um tratado, o rompimento dessas relações diplomáticas em um mesmo tratado não afetará as relações jurídicas estabelecidas entre as partes. E aí, tem sentido? Mas eu não precisava ter explicado nada do que eu expliquei. Você ia saber que isso aqui não tem nada, não tem sentido. Como é que, para que um país esteja
tem um tratado com outro, ele precisa ter relação diplomática. Como eu disse para vocês, é uma espécie de contrato, né? Tem que ter ânimos, intenção. Aí eles brigam, rompem relações diplomáticas. Isso não vai influenciar em nada? Essa aqui era um item que dava para a gente excluir de cara. Muito fácil. Item B. Uma parte não pode invocar as disposições do seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. E aí? Como é?